E aí, já deu uma alongada? Assistiu o primeiro vídeo? Dá uma esticada aí? Pega mais uma xícara de café, senta aí e bora, vamos pro segundo vídeo. Então, recapitulando muito brevemente, tivemos um experimento que foi pensado para durar 2 semanas e teve que ser reduzido para 6 dias porque os abusos e torturas psicológicas ficaram num nível absurdo. O Zimbardo falou, chega, vamos acabar com isso aqui. Ele acabou, demorou 30 anos para ele conseguir escrever o livro, porque até para ele foi uma coisa muito difícil. Então ele começa essa parte do livro falando que ele teve que rever todas as fitas que ele gravou durante esse experimento e pra ele foi muito difícil se ver numa situação de não ação enquanto as pessoas estavam sofrendo violências. Então pra ele foi muito difícil ter que assistir tudo isso de novo, mas também foi muito bom, porque 30 anos depois ele tinha uma maturidade muito maior pra entender o que aconteceu. Então, ele estava analisando o experimento dele pra tentar entender também o que aconteceu no presídio de Abu Ghraib. E quais foram os conceitos. Eu pensei alguns conceitos aqui, gente, porque, como eu falei, são quase 400 páginas, e são 400 páginas riquíssimas, de muita teoria boa, então eu assim, recomendo muito que vocês, se puderem ter acesso a esse livro, leiam, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar chateados no final, porque vocês vão ficar com medo do que vocês serão capazes de fazer, mas é muito bom, por favor, leiam. Mas assim, pensando conceitos que eu acho extremamente importantes e necessários pra gente entender até o momento que nós estamos vivendo hoje. O primeiro deles, que eu acho muito importante, é o conceito de anonimato. Então, a gente tem vivido no Brasil e no mundo muitas manifestações. E manifestações que em algum momento se perde o controle e aquele grupo de pessoas vira uma massa sem controle e que toma atitudes que não fazem sentido. Ou que não fazem sentido pra gente que tá vindo de fora. Então, sabe quando você, nós todos, já tomamos atitudes de quando a gente era, assim, muito jovem? E você pensa e fala, cara, se eu tivesse sozinho eu jamais teria feito aquilo. Mas num grupo eu fiz. E eu nem pensei que era uma coisa idiota de eu ter feito. Então, ele explica isso e faz todo sentido. O conceito de anonimato e de desindividuação é o seguinte: quando você faz parte de um grupo que tem uma personalidade representada por um uniforme, por um jeito de se vestir, por um jeito de falar, por uma característica própria daquele grupo. Então, hoje no Brasil, a gente vê essas manifestações de uma forma muito clara. Quando você olha pra multidão e a multidão é toda vermelha ou a multidão é toda verde e amarela, aquela multidão tem uma característica própria. Aquela multidão não é mais o José, a Maria, o João e assim por diante. Aquela multidão é um grupo. E a partir do momento em que aquele grupo não tem mais as características individuais, é nesse momento que a desindividuação acontece. E foi exatamente o que aconteceu com os prisioneiros, tanto do presídio experimental quanto do presídio real de Abu Ghraib. Os prisioneiros e os guardas, né? Os guardas, no momento em que eles colocam o uniforme no presídio experimental e a farda no presídio real, eles se vestem e eles assumem a característica daquele grupo. E a partir do momento que você assume a característica do que aquele grupo representa, você não necessariamente mais é quem você seria se você não estivesse ali. Lembram que eu falei que o uniforme e o óculos iam fazer sentido mais pra frente? Então, óculos e uniforme ajudam muito no processo de desindividuação. Porque a partir do momento que você esconde o seu rosto com uma máscara, com um pano, com uma pintura, com qualquer coisa, você ajuda a camuflar a sua identidade. Que nos campos de concentração, como eram o visual das pessoas? Eram todos carecas, usando as mesmas roupas, e as pessoas recebiam números. Porque não eram pessoas, eram sub-humanos. E esse traço de sub-humanidade a gente vai conversar no último conceito que eu vou apresentar durante esse vídeo. Então, quando as pessoas assumem essa posição do grupo social em que elas estão, é muito necessário que se tenha cuidado
com quais atitudes serão tomadas, porque é muito fácil que se perca o controle do que está acontecendo. Tem um outro conceito que ele fala, que é o conceito de presente expandido, que é quando esse grupo se junta e ocorre uma suspensão do julgamento moral. Então nós temos uma região do nosso cérebro que é responsável pela nossa conduta moral, pelos nossos julgamentos do que é certo e do que é errado. Então, de acordo com o que o Zimbardo fala nesse livro, no momento do presente expandido, é como se houvesse um tilt nessa parte do cérebro e ele desliga. E a partir do momento que ele desliga, você fica movido só pelos desejos que estão acontecendo naquele momento. Então é por isso que é muito fácil, quando tem uma multidão, aquela multidão ficar muito violenta. Porque quando as paixões, as vontades daquele grupo se inflamam e aquele grupo está com o julgamento moral suspenso, é muito fácil que qualquer faísca faça com que aquilo perca o controle. Muito importante a gente tomar esse cuidado quando nós mesmos estamos em grupos. Porque quando nós estamos em grupos, nós tendemos a ter atitudes diferentes do que nós teríamos se nós estivéssemos sozinhos. E pensem nas vidas de vocês, com certeza isso já aconteceu. Você já tomou alguma atitude em grupo que você não tomaria se estivesse sozinho. O segundo conceito que eu pensei aqui das ideias que ele traz é o conceito de autoridade permissiva. Então, ele, durante essa segunda parte do livro, que ele faz a conceituação teórica toda, ele traz outros experimentos que foram realizados, e aqui ele traz um outro experimento clássico da psicologia, que é o experimento de Milgram. A constituição do experimento era basicamente a seguinte: era um voluntário só e as outras duas pessoas envolvidas sabiam o que estava acontecendo. Então ficava uma pessoa numa sala escondida, em que as outras duas não teriam acesso, e dessa sala só viria o áudio do que estaria acontecendo ali. Em outra sala do lado ficaria o participante voluntário, que não sabe o que está acontecendo, e uma outra figura, que é a figura do pesquisador. Então, o que o voluntário sabia é que ele ia participar de uma pesquisa sobre uma nova forma de aprendizado. E o que esse pesquisador que estava do lado dele falava era assim: quando a pessoa der a resposta para a pergunta que você vai fazer errada, você dá um choque nela. E cada vez que ela errar a pergunta, a voltagem do choque vai ficar maior. Então o choque vai ficando mais forte conforme a pessoa vai errando a pergunta. E a pessoa que estava aplicando os choques, ela não via quem estava recebendo os choques, ela só ouvia. Em determinado momento que a pessoa falava: nossa, eu tô com muita dor, por favor, para, não faz mais isso, eu acho que eu vou morrer, eu tô sentindo dor no peito. E daí o voluntário, que até então não sabia qual era a real experiência que estava acontecendo ali, olhava pro pesquisador e perguntava: eu continuo? O que eu faço? Paro? E o pesquisador só falava: o experimento tem que continuar. E 67% das pessoas que participaram do experimento foram até o final, aplicaram os choques até uma voltagem em que estava escrito perigo de morte. Fazendo essa ideia da autoridade permissiva, ele aborda diversos outros estudos. Também tem um outro estudo que ele fala que também deu origem a um filme, que o filme é A Onda, só que, gente, o filme é uma inspiração, tá? Não é... o desfecho do filme não é o desfecho real. Então a história é basicamente o professor de história que estava contando como aconteceu o nazismo, e os alunos não acreditavam que o nazismo poderia acontecer novamente, e durante uma semana ele ficou passando tarefas para que os alunos percebessem que realmente seria possível a instauração de um novo regime nazista, e ao final dessa semana ele conseguiu criar um mini exército com os alunos dele, e os alunos estavam se vestindo da forma como ele queria, cumprimentando da forma como ele queria, eles seguiam a doutrina do jeito que ele queria, e ele criou um mini exércitozinho. E aí encerrou o experimento real. Mas no filme o desfecho é outro, se vocês quiserem assistir, é um filme bem legal. Vale a pena. Então, voltando pra cá. Quando a autoridade é permissiva, as pessoas que estão abaixo dessa autoridade, elas fazem o que elas querem. Então é esse problema quando nós temos autoridades que falam coisas problemáticas.
Então, quando nós temos autoridades permissivas no sentido de que tem falas que permitem violências ou que incentivam violências, então, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando tem falas xenofóbicas, ou o presidente do Brasil, quando tem falas machistas, ou falas racistas, ou falas que são permissivas, são falas que todas as pessoas que estão abaixo desta pessoa entendem que elas podem sim continuar com aqueles comportamentos. Porque se a autoridade está permitindo, por que não continuar com aquele comportamento? Então, essa é uma das outras questões que o Zimbardo traz de uma forma muito clara nesse livro. Quando nós temos uma autoridade permissiva, nós temos um grupo de pessoas que está abaixo dela, que nós podemos perder o controle. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando exercemos figuras de autoridade com o que é dito e com a forma como é dita. Porque, independente de qual seja a intenção ao dizer isso, as repercussões em relação às pessoas que serão atingidas por essas falas serão muito grandes. Então tem mais 2 conceitos que eu quero trazer aqui, e esses 2 pra mim são os mais importantes. E são os mais importantes na medida em que eles nos ajudam a entender muito o que está acontecendo hoje aqui nesse país. O primeiro deles é a construção social da realidade. Então, a partir do momento em que eu construo a forma que eu enxergo o mundo, eu consigo manipular a forma como as pessoas reagem a ele. Então vamos pegar, por exemplo, o regime nazista, que é um dos exemplos que ele usa muito aqui no livro. O regime nazista, o maior ministério que existia no regime nazista era o Ministério da Propaganda. E por quê? Porque a propaganda molda a forma como as pessoas vão enxergar o mundo. E molda também a forma como as pessoas vão entender o mundo. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que eu tenho controle sobre a forma como as pessoas enxergam o mundo, eu consigo entender e eu consigo controlar a forma como elas vão pensar. E isso é muito perigoso. E isso se relaciona diretamente com o segundo conceito, por isso que eu vou juntar os 2 para falar aqui agora. Lembram que eu falei daquele desligamento moral, do tilt que dá no cérebro? Esse tilt, esse desligamento moral, pode acontecer tanto no momento do presente expandido, ou esse desligamento moral pode acontecer de uma forma um pouco mais racionalizada, um pouco mais lógica. E como a gente faz isso? Existem 4 formas disso acontecer. E esses 2 conceitos se juntam de uma forma muito clara. A construção social da realidade e o desligamento moral. Então existem 4 formas racionais, 4 passos para que a gente consiga nos desligar moralmente. Porque assim, se hoje eu der uma arma na mão de alguém e falar mata a pessoa X, muito provavelmente a pessoa pra quem eu entregue essa arma vai falar: por que eu vou matar uma pessoa? Como assim? Que história é essa? Não, é uma pessoa, né? É a resposta lógica que se tem. Mas, quando a gente passa por algum desses 4 passos, é sim possível que se admita violações em relação a essa pessoa. A primeira justificativa é que é possível que se use para violar direitos, violar a vida, violar a dignidade de uma outra pessoa. Porque assim, a partir do momento em que eu tenho empatia com uma pessoa, eu não consigo violar alguém que eu entendo sendo igual a mim. Então, quando eu construo um vínculo com uma outra pessoa, eu não consigo prejudicar essa pessoa de uma forma tão simples. Então eu preciso criar mecanismos de distanciamento em relação a essa pessoa para que eu consiga prejudicá-la, para que eu consiga violentá-la. Então vamos pensar naquela relação lá de volta do presídio, que é o que a gente está analisando aqui. Se os guardas e os presos se vissem como pessoas, esse problema não teria existido. Então eles precisam construir um em relação ao outro.
os guardas em relação aos presos e os presos em relação aos guardas, imagens uns dos outros, para que violências sejam toleradas em relação a eles. Vocês conseguem entender isso? Porque a partir do momento em que eu vejo pessoas brigando com pessoas, essa violência fica muito mais difícil de ser executada. Então, pensem nos discursos de violência que a gente tem ouvido ultimamente. Nessa polarização muito grande que a gente tem ouvido para os dois lados. A partir do momento em que a gente utiliza uma dessas 4 fases que eu vou citar aqui, fica muito fácil a gente objetificar, a gente brigar, a gente violar a outra parte. Então vamos lá. O primeiro passo, a primeira forma da gente conseguir desligar o nosso julgamento moral para que a gente permita violência contra o outro. A gente cria justificativas moralmente aceitáveis para o que a gente está fazendo. Então a gente usa expressões como é um dano colateral dessa decisão, é um motivo nobre o que eu estou fazendo, ou vamos imaginar, por exemplo, favelas do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa que as mortes que ocorrem lá são mortes que são toleradas, simplesmente porque são mortes que estão inseridas naquele contexto, a gente pensa que é porque é uma morte que está ocorrendo numa guerra contra as drogas, numa guerra contra a violência. A gente criou uma justificativa nobre para aceitar aquela morte. Porque se aquela morte ocorresse em qualquer outro contexto, seria inaceitável. Então, a partir do momento que eu crio uma justificativa aceitável para aquilo, eu consigo conviver com aquele fato. Eu consigo aceitar e tolerar que aquela morte ocorra. O segundo passo, ou a segunda alternativa, a segunda forma de que isso ocorra é: eu me distancio do resultado daquela ação. Eu não me vejo como participante efetivo daquele resultado. Então, eu não vou me sentir culpada se não fui eu que fiz. Então, se eu concordo com as intervenções nas favelas e eu não me sinto culpada por isso, porque não fui eu que entrei lá. Então, é o exército que tá fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, não fui eu que atirei. Tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso, eu me afasto desse resultado. Então, o terceiro passo, a gente muda a forma como a gente pensa o real dano que foi causado. Então, eu tô usando esse exemplo das intervenções nas favelas porque é uma coisa que fica muito mais fácil, mas a gente pode extrapolar isso para todas as outras coisas. Então, a gente se afasta do resultado efetivamente danoso. Então, ao invés da gente pensar nas mortes que foram causadas por essa intervenção, a gente pensa no bem que foi causado por essas intervenções. Então, houve uma queda nos crimes patrimoniais. Então, a gente cria subterfúgios para tentar justificar e não necessariamente pensar no real dano que aconteceu com aquela ação que a gente está tentando justificar. E por fim, o quarto, que é o mais comum e que é o que eu vejo hoje acontecendo diariamente e que pra mim é o mais preocupante porque as pessoas não se dão conta de que isso está acontecendo, e eu digo, isso está acontecendo o tempo todo com todos nós, comigo, com vocês, com todo mundo o tempo inteiro, e a gente precisa estar muito ciente de que isso está acontecendo. É a construção da vítima como merecedora da violência que ela está recebendo. Eu vou ler aqui uma frase do livro do Zimbardo que eu acho que extrai tudo o que a gente precisa entender dessa parte, desse conceito que é extremamente importante. Então, sobre as vítimas, ele diz: desumanizando-as, concebendo-as como aquém das preocupações justas reservadas para seres humanos como nós. A partir do momento em que a gente cria essa ideia de que existe nós e existe eles, e que eles são inferiores a nós, e que eles não merecem o respeito e o cuidado que nós merecemos, está instaurado um momento em que qualquer violação a esse grupo, eles, será tolerada por nós. Porque eles não são merecedores de direitos.
porque eles não são seres humanos como nós. E isso é muito preocupante. Essa objetificação do outro, essa desumanização do outro, é uma das maiores violências que a gente pode causar às outras pessoas. E essa é uma das violências mais graves que a gente pode realizar hoje. E daí, voltando ao conceito da construção social da realidade, só pra fechar esse vídeo aqui, que deve ter ficado com mais de 15 minutos. Quando a gente junta isso tudo e a gente pensa na construção social da realidade, se utilizando dessa desumanização desse grupo de outras pessoas, a gente cria um inimigo. E essa ideia de criar um inimigo é muito perigosa. Porque a partir do momento em que eu crio um inimigo, eu posso também criar a solução para derrotar esse inimigo. E a partir do momento em que eu tenho o problema e a solução, você vai ter que acreditar no que eu tô te dizendo. Você vai abrir mão dos seus direitos para que eu possa derrotar o inimigo que eu mesmo criei. E é por isso que a construção social da realidade e a forma como a gente enxerga o mundo é algo tão importante. E é por isso que eu decidi que esse livro era o livro que eu precisava começar esse canal. Porque desde o momento em que eu li esse livro, a minha forma de enxergar o mundo mudou. E eu queria que todo mundo pudesse ler esse livro também. Porque ele é fenomenal. Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer um pouquinho de sentido aqui. Eu sei que são conceitos difíceis. É um livro de 800 páginas, que eu tentei resumir em meia hora. Mas eu espero que, assim, em linhas gerais, cuidado quando a gente objetifica, quando a gente tira a humanidade do outro. E quando a gente tem muito claro na nossa cabeça que todo o problema está em um grupo, ou que todo o problema está em uma classe, ou que todo o problema está em uma pessoa, ou que todo o problema está em uma ideia, e que a gente tem que aniquilar, que a gente tem que exterminar aquele grupo, aquela ideia, aquela classe, aquela pessoa. A gente tem que tomar cuidado, porque soluções extremistas e que tendem à desumanização são soluções perigosas. E ouso dizer que não são soluções. São formas de criar problemas maiores e de dar mais poder para quem já tem muito poder. Espero que tenha feito sentido. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse vídeo. É nessa que eu fico. Espero vocês nos próximos capítulos desse canal. Um beijo, até as próximas. Nos dois casos, tanto no experimento do Zimbardo quanto no presídio de Abu Ghraib, o que aconteceu, que é muito interessante, é que quem identificou que tinha algo de errado acontecendo era alguém que estava de fora. Então, no experimento do Zimbardo, foi uma amiga dele, que não fazia parte daquele contexto, que estava indo encontrar com ele, que eles iam jantar depois. E quando ela chegou lá, alguém de fora que chegou e se deparou com aquela coisa toda acontecendo, ela se assustou e falou que aquilo estava errado e saiu correndo e foi embora. No presídio de Abu Ghraib foi uma situação muito semelhante. Era um militar novo que tinha chego no presídio e quando ele chegou, ele recebeu um CD com todas as imagens de torturas e de todas as coisas que eles faziam lá. E quando ele viu essas imagens, ele se assustou e achou aquilo um absurdo. E ele foi a pessoa responsável por avisar as autoridades e por divulgar essas imagens. Então, nos dois casos, foi alguém que estava de fora da situação e que conseguiu identificar que tinha algo de errado acontecendo ali. Então isso é sempre muito importante pra gente pensar. Quando a gente está imerso numa situação dessas, numa situação em que é possível que a gente esteja contaminado pelo contexto e pelas circunstâncias sociais, é muito possível que a gente não consiga enxergar tudo o que está acontecendo. Então por isso que é importante
que a gente consiga ouvir as opiniões dos outros. Porque talvez alguém de fora esteja enxergando algo que a gente de dentro, envolvido naquela situação ali, não esteja. Então assim, da mesma forma como só quem passa pela situação consegue dizer com propriedade o que está acontecendo dentro dela, em alguns casos, só quem está de fora consegue ter a total visão sobre o que está acontecendo ali. Então é muito importante que a gente consiga ter um diálogo sobre quem está vivendo a situação e sobre quem consegue enxergar a situação de fora, porque às vezes essas duas visões se complementam. Então, se em ambos os casos, tanto no presídio experimental quanto no presídio real, alguém de fora não tivesse visto o que estava acontecendo, talvez o desfecho das histórias fossem diferentes. Então, como sempre, o diálogo é sempre necessário e é sempre a melhor opção.